Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Amantes do Aquarismo. Para quem não me conhece, eu sou o João Cursini do canal JC Aquarismo e hoje venho aqui falar com vocês a respeito das 5 arraias aí que encontramos com mais facilidade para colocar em nossos aquários. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal JC Aquarismo e também no Amantes do Aquarismo que se inscrevam nos nossos canais, deixem o seu like e também ativem o sininho para o aviso de novos vídeos. Então vamos lá pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre as 5 arraias aí que encontramos com mais facilidade pelas lojas, né? E também lembrando que o que é muito importante é arraias que podem ser coletadas da natureza de maneira legal, né? Que tenham documentação para a gente não se envolver em nenhum tipo de problema aí no futuro. Todas essas arraias que encontramos nas lojas aí com mais facilidade, que eu falarei hoje, são do gênero Potamotrigon. Mas não é porque elas são todas do mesmo gênero que elas são iguais, cada uma tem suas características, suas necessidades, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. De uma maneira geral, seus hábitos e costumes, né, são muito parecidos, como alimentação, dimorfismo sexual e mesmo a reprodução, né? Tudo isso eu não vou repetir, não vou falar novamente, porque a gente já falou no primeiro vídeo da série. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha no vídeo. Então as arraias que eu vou falar hoje para vocês é a Potamotrigon Strix, Potamotrigon Henley, Potamotrigon Falconeri, Potamotrigon Motoro e a Potamotrigon Leopold. Será que eu falei todas? Strix, Leopold, Falconeri, Motoro e Henley, são essas 5. Então eu vou fazer um breve descritivo sobre elas e depois eu dou minhas impressões, tá legal? Então sobre a Potamotrigon Leopold, né? Ela é uma arraia de porte grande, aí podendo ultrapassar 1 metro, né? Ela é encontrada no rio Xingu, o pH dela vai de 6 até 7,2 mais ou menos. A Henley, embora seja do rio Tocantins, ela tem os parâmetros aí tudo muito parecido com a Leopold, né? pH em torno de 5,8, até o 7,2, a temperatura aí de 22, 28 mais ou menos, só que uma grande diferença dela, além da cor ser muito parecida, mas é um pouquinho diferente, ela tem a tonalidade mais clara, ela fica com um tamanho bem inferior, né? Aí algo em torno aí na casa dos 60 centímetros. E a Potamotrigon Motoro, essa daí é uma arraia interessante que ela é encontrada em 2 regiões muito distante do nosso país, né? Encontrado aí na bacia do Paraná, né? Aqui pro lado pro sul, pro sudeste e lá no Amazonas. Elas não são arraias exatamente iguais, olhando o desenho, né? A marcação da coloração dela, mas só que são realmente o mesmo animal. E a maior diferença delas, além dessa diferença de marcação das cores dela, né? Existe essa diferença de aguentar a temperatura, né? Porque as que são aqui do sul e sudeste, né, elas aguentam temperaturas mais frias, algo aí na casa dos 20 graus, 18 a 20 graus no inverno. E as da região norte, daí já são de águas mais quentes, então acima de 22, 24 graus pelo menos. Ambas são animais que ficam bem grandões, né, ultrapassam 1 metro, 1 metro de comprimento. E a idade dela, elas vivem aí mais ou menos aproximadamente 20 anos, ambas. Então agora vamos falar um pouquinho só sobre a Potamotrigon Strix, que no caso é a menor das arraias que a gente vai conversar aqui hoje. É uma arraia de pequeno porte, aí, das arraias que nós falamos hoje, é a menor dela. Uma arraia encontrada na bacia do Paraná, no Paraguai também, então aguenta temperatura mais fria de água, aí na casa dos 20 graus. E o pH dela também é mais, como que eu posso dizer, mais elástico. Ela tem um leque maior aí de pH, que vai da casa dos 5 até o 7,2 mais ou menos. E eu falei de tamanho, acabei não mencionando. Ela fica aí mais ou menos adulta já com os seus 40 centímetros. Só lembrando que eu nunca vi uma desse tamanho. O maior que eu já vi foi aí na casa dos 30 centímetros. Nunca vi, aí de 30 centímetros eu vi uma, não é que é normal. Então eu acredito que em aquário elas não ultrapassem esses 30 centímetros.
E a última que a gente vai falar hoje é a Potamotrigon falckneri, que também é aqui dessa região sul e sudeste. Ela é mais encontrada na bacia do Paraná, no Paraguai também, então aceita águas mais frias, mas o mais interessante dela aí é em questão do pH. Então ela pode circular aí da casa dos 5, indo até o mais de 7,4, 7,6, algumas pessoas chegam a dizer. Normalmente aí você vai ver descritivo dizendo 7,4, existem pessoas que dizem que um pouco mais ainda ela vai na boa. Bom, então aí como vocês podem ter notado, né, todas as arraias aí, elas toleram ali o pH levemente alcalino, do neutro para alcalino, indo de contra aí com que a maioria das pessoas dizem que a arraia é só de pH ácido, né? Isso não é verdade. Até mesmo porque você, com as cheias dos rios e tudo mais, os rios eles mudam, né, o pH. Então, em determinada época do ano tá mais um pH, em determinada época do ano tá outro. Então, isso daí existe uma variação grande também. Claro que não é esse negócio como em aquário, que se você bobear de um dia para o outro, o pH despenca. Não tem nada a ver com isso. É uma mudança bem gradual, mas que existe. Então, os animais eles aguentam sim uma margem aí de pH bem grande para você ter no seu aquário. E dessas daí, a mais impressionante aí é realmente a falckneri, o pH. Pessoal, tem gente que fala, eu falei 7,6, mas tem gente que coloca em 8 e elas vão. Eu nunca fiz isso, não acho nem correto, mas existem algumas pessoas que fazem e o animal vive tranquilamente e vive bem. Outro fator aí interessante, que dessas arraias que eu citei, é a diferença de tamanho entre elas, né? Desde das pequenas Strix ali, que vai de 30 a 35 centímetros, alguma coisa assim, até as grandes Leopolds ou Motoro, que ultrapassam 1 metro. Então a gente está falando de um animal de um tamanho, outro 3 vezes, aí 4 vezes maior do que ele, para vocês verem que existe aí uma variedade muito grande. Essas ainda não são nem a menor e nem a maior das arraias, tá, pessoal? Isso daqui são só essas daí que realmente a gente encontra com mais facilidade. Enfim, são os animais que são realmente um pouco mais exigentes aí do que os outros, como eu já comentei no outro vídeo, em relação à filtragem. Mas filtragem é uma coisa que a gente sempre precisa se esforçar bastante para conseguir deixar a água com a melhor qualidade possível. Você tendo a água boa, você não vai ter problema. Outra coisa que é muito importante para as arraias é o espaço livre de nado para ela. Então, com a arraia, você tem que pensar na parte de baixo do aquário, na parte inferior. Você vai pensar no comprimento e vezes a largura dele. E aí você vai ter que ter um espaço grande. A altura, realmente, aí não tem tanta importância quanto essas outras duas medidas. Por quê? Porque é ali que ela é um animal de fundo, ela vai ficar nadando, virando e tal. Então, embaixo ela precisa ter bastante espaço. É difícil elas nadarem, então elas vão mais no vidro só. Mas nadar livre no aquário, como a maioria dos peixes fazem aí, é muito difícil. Então, você tem que prestar bastante atenção. Quanto mais comprido e mais largo o aquário, melhor. Em segundo, e depois desses dois, você pode pensar na altura, que não tem tanta importância quanto esses dois primeiros. Mas lembrando que é sempre bom ter um aquário mais alto, porque você vai ter mais quantidade de água, né? E com um aquário com mais quantidade de água, mais fácil de se manter, mais estável ele é. Porque todos os animais, inclusive as arraias pode ser que sejam até um pouquinho mais sensíveis a essas mudanças repentinas aí dos parâmetros, principalmente amônia e nitrito. Nas arraias tem que prestar bastante atenção com o nitrato também, porque elas podem se intoxicar mais facilmente do que os outros peixes. Então é muito importante você fazer as TPAs e tudo mais direitinho. Então esses daí foram algumas diferencinhas entre elas, falei um pouquinho sobre cada uma delas, mas é isso, pessoal, não tem muito segredo. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu gostaria de dizer para vocês que não são ainda inscritos no canal Amantes do Aquarismo ou mesmo no JC Aquarismo, que se inscrevam e ativem o sininho de notificação e se gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais, pessoal, valeu!